Bom dia, a Santa Paz de Deus a todos e os demais que estão acompanhando essa live. Hoje eu fiz um tema Hoje o tema é qual é o evangelho da pregação do reino de Deus. Mas por que o tema? Porque o Senhor Jesus Cristo falou assim: quando esse evangelho do reino for anunciado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Mas você pode pensar consigo mesmo, mas o evangelho não já foi anunciado nos 4 cantos da terra? Então por que ainda não chegou o fim? E ele disse mais ainda: importância de levantar a nação contra a nação, reino contra reino, perseguições, aflições, vai ter terremotos, todas essas coisas estão acontecendo, mas ainda não é o fim. Por que ainda não é o fim? Porque o evangelho ainda não foi anunciado no mundo todo, o evangelho do reino. Mas como assim o evangelho do reino? Para a gente entender a pregação do evangelho do reino, eu vou ler aqui o livro que se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, do versos 1 em diante, a ressurreição de Lázaro. Vou botar aqui. Evangelho de João 11. Ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro. E estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e tinha ungido os pés com seus cabelos, cujo o irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-se, depois, suas irmãs dizer-lhe: Senhor, o que está enfermo é aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E disse aos discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. E toma-te tu para lá, ou seja, ainda tu queres voltar para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Interrogou. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E assim falou, e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disse-lhe, pois, o discípulo: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam de que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamando os discípulos e aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou já que havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios.
E muitos dos judeus tinham ido consolar Maria, Marta e Maria, acerca do seu irmão. E ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, ele saiu ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus concederá. Glória a Deus. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Bendito seja o Criador. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Perguntou a ela. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Glória a Deus. E dito isto, partiu e chamou segredo Marta, sua irmã, dizendo: o mestre está cá, chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. E ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara, ou seja, onde encontrou. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela, a casa o consolavam, que Maria apressadamente se levantava e saía e seguia, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Marta chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando ouviu chorar também, chorando os judeus que com ali venham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde pusestes? Glória a Deus. E disseram: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Glória a Deus. Disse, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também o que este homem não morresse? Jesus, pois, movendo outra vez muito em si mesmo, veio aos sepulcros, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já há 4 dias. Disse Jesus: não te hei dito que, se crer, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e levantando os olhos para o céu, disse Jesus: Pai, graças te dou por haveres ouvido. Eu bem sei que sempre ouve, mas disse isto por causa da multidão que estava ao redor, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolvido em lenço. Disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muito porque dentre os judeus que tinham vindo, Maria e Marta que tinham visto, Jesus fizera creram nele. Bendito seja Deus. Irmão, o tema é a pregação. Qual é a pregação do reino de Deus? Thalita Silva, amém, irmão, pela palavra de Deus Altíssimo. Deus abençoe, irmã. Irmão, é porque a pregação do reino de Deus, ela é algo oculto. Me perdoe se você escutar algumas criancinhas chorando, que aqui em casa tem 2 bênçãos de Deus, 2 criancinhas, e minha esposa tá gestante. Você tá no 6º mês da gestação. E onde tem criança, cachorro, gato, tem essas coisinhas mesmo. Vou continuar aqui. Pessoal, vamos entender o que é a pregação do Evangelho do Reino. Irmãos, nós vemos muitos isso acontecer, nós cristãos, nós crentes, ser perseguidos, por causa de pregações, por causa de coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. O que é o Evangelho de Cristo nos anuncia? O que o Evangelho de Cristo deixa para nós anunciar ao mundo? Meu amor, pega essa menina e vai lá cuidar dela lá, por favor.
O que o Evangelho de Cristo nos anuncia? Vamos voltar no Evangelho de João, mais atrás tem uma parte que diz assim, que está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus mandou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo, não para que condenasse. E muitas pessoas, irmãos, infelizmente, não entendendo do Evangelho nem da Escritura, passa a ser crente, se converte, passa a congregar e começa a anunciar o Evangelho de uma maneira ofensiva. Não que o Evangelho seja ofensivo. Não, irmão, mas você está defendendo. Não estou defendendo. Minha filha, dá alguma coisa para essa filha, pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, minha filha. Eu estou ao vivo aqui fazendo uma live. Dá alguma coisa para ela brincar, se distrair. Por favor. Vamos ver aqui. Jesus Cristo mandou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E a condenação é essa: quem não crê no Filho do unigênito de Deus. Agora, como é que eu posso saber quem está condenado e quem está salvo se o futuro pertence a Deus? Tem muitas pessoas que falam assim: olha, por exemplo, eu vou pegar para umas pessoas na esquina e a pessoa não crê. Eu falei, tu já está condenado. Não é assim que funciona. Porque hoje essa pessoa não pode me ouvir. Não pode ouvir o Evangelho. Mas amanhã, 2 anos depois, quem sabe? Porque o futuro a Deus pertence. Então, a pregação do Evangelho é de salvação. Salvação da alma. Eu vou usar aqui um exemplo. Vem cá, meu filho, vem cá. Vai brincar lá. Eu vou usar aqui um exemplo, me perdoe porque a neném estava chorando, eu botei ela para brincar lá fora. Eu vou usar aqui um exemplo. Que se Cristo veio ao mundo para salvar o mundo, então o Evangelho que deve ser anunciado é salvação, primeiramente. O que deve ser anunciado é salvação. Mas hoje vemos totalmente diferente. Muitas pessoas anunciam o Evangelho assim. Chegam na casa de umas pessoas, do pessoal, do povo, e todo mundo, sabemos que o Brasil, não só o Brasil, mas vários lugares. Minha filha, silêncio. É cheio de religiões. Cada pessoa já nasce com uma religião. Querendo ou não, todo mundo já nasce dentro de uma religião, dentro de um batismo. Ou seu pai, ou sua avó, por tradição. E quando uma pessoa nasce, a pessoa nasce, cresce, vai acreditando naquilo que aprendeu. É por isso que Jesus Cristo É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que veio para salvar o que está se perdendo. Salvação, o Evangelho. Eu vou dar um exemplo. Se um bombeiro, a profissão dele é trabalhar apagando incêndio. Mas quando um bombeiro chega, se tiver uma pessoa se queimando dentro daquele incêndio, ele também vai querer salvar aquela vida. O bombeiro, ele não vai dizer, não, mas ele, por que ele entrou, por que ele estava ali dentro justamente nessa hora? Não, ele não vai questionar o porquê, ele vai querer salvar. Então a pregação do Evangelho de Deus é uma pregação de salvação. E quem convence as pessoas não sou eu, não sou você, é o Espírito de Deus que convence as pessoas a crer. Uma pessoa crê no Evangelho, não convém a mim nem você chegar e falar. Eu chego na casa de uma pessoa que tem, por exemplo, ídolos, uma imagem, eu chego lá e atacar, solta isso aí pertence àquela outra coisa, não precisa isso. Jesus, quando morrer, antes de morrer, ele disse, a pregação do Evangelho, o apóstolo disse que
crucificado e ressuscitado. Essa é a pregação. Então a pregação do Evangelho é pregar o Cristo. Pregar Cristo. Quem crê no Evangelho de Jesus Cristo, automaticamente ele vai se desligando das demais coisas. Olha, eu tenho assistido muitos vídeos, agora recente, um pregador que ele prega na rua da cidade de São Paulo. E o cara tem apanhado bastante. E eu posso até ser criticado pelo que eu vou falar. Será se ele está apanhando porque ele está pregando o Evangelho de Deus ou porque ele está ofendendo as pessoas verbalmente? Preste atenção. Tem uma profecia a respeito do Cristo que diz assim, que ele não ia pregar nas praças e não ia contender com ninguém. E isso se cumpriu a Escritura. Do mesmo jeito, nós devemos ser imitadores de Cristo. Nós não devemos discutir, nem contender com ninguém a respeito das coisas de Deus. Não dê aos cães o que é sagrado e nem dê pérolas para os porcos. Irmãos, se eu for pregar numa praça pública, o Evangelho de Cristo deve ser pregado a salvação, o amor de Deus e a justiça. O amor de Deus é este, que Cristo veio ao mundo para salvar todo aquele que nele crê. A justiça de Deus é essa, que o juízo dele vem sobre todos os povos da terra. E a salvação é esta, que todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Então não existe condenação. Então o Evangelho de Cristo, você vai pregar isso. Não cabe a nós. Você pode ver na Escritura que o juízo temerário é proibido. O que é o juízo temerário? É o juízo de antecipação, de condenação das pessoas. Não é porque uma pessoa não quis ouvir o Evangelho, não quer ouvir, que eu vou estar mandando ele diretamente para aquele lugar. Ah, você vai ser condenado, papapá, você é daquele... Não, isso não existe. Olha, um dia você que está assistindo, e muitos... Um dia nós já fomos fumantes, um dia nós já fizemos tudo enquanto de errado. Mas Deus teve misericórdia de mim. Mas se nós levar nessa linha de raciocínio, se Deus teve misericórdia de mim, que bebia, que adulterava, que fazia tudo enquanto de errado, por que que Deus não pode ter paciência com aquele que está do meu lado? Aí se cumpre o que o Senhor Jesus Cristo disse. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Se eu amo o próximo como eu amo a mim mesmo, aquilo que eu conheci, aquilo que eu acreditei, eu vou querer que ele acredite também. Mas isso não é por força. Não. O Evangelho tem que ser pregado por fé. Primeiramente, tem que ser a fé daquele que está pregando. Ele tem que pregar com fé, que o Espírito Santo está trabalhando, que o Espírito Santo está entrando no coração das pessoas. Bendito Deus. E ele tem que pregar, ele tem que semear, acreditando que é Deus que vai dar o crescimento espiritual para aquelas pessoas virem entender e entrar a convenção no coração deles. O apóstolo Paulo, ele chega pregando em Atenas, em Areópago. Ele chega lá e ele começa a observar, porque em Atenas eles tinham muitos deuses, ele acreditava em muitos deuses, e muitas, por exemplo, eles acreditavam numa deusa lá, que tinha uma deusa, uma mulher que tudo, por exemplo, para cada coisa tinha um Deus. Tinha o Deus do vento, o Deus do sol, o Deus da lua, e tudo eles adoravam. Mas o apóstolo Paulo entrou na cidade, cheio do Espírito Santo, ele começou a observar. Isso se encontra em Atos dos Apóstolos. Ele começou a observar os altares edificados aos deuses. Mas no meio daquele altar, tinha um altar que tinha um nome, ao Deus desconhecido. Louvado seja Deus. Ele disse ao Deus desconhecido. Mas quando o apóstolo Paulo, ele se reúne com os antenenses, minha filha, por favor, vai ficar lá fora. Quando ele se reúne com os antenenses, ele fala assim: varões antenenses, eu sei que vocês são muito supersticiosos, vocês são muito religiosos. Porque entrando eu na vossa entrada da cidade, vi muitos altares edificados. Mas no meio desses altares, tinha um altar cujo nome tinha o Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido é o que eu vos anuncio agora. Glória a Deus. É o Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele há. É o Deus que dá vida, que dá o fôlego de vida. É o Deus que
que tira a vida, nós fazemos tudo nele, nós se movimentamos nele. E diz a palavra, olha só, no meio de um povo que acredita em vários deuses, diz a palavra que muitos creram. Mas também outros falaram assim, vamos ouvir ele outra vez. E outros disseram, ele prega deuses estranhos. Agora, nesse texto, onde foi que o apóstolo Paulo ofendeu a crença deles? Não. Eles se vejam que são muito supersticiosos. Então, irmãos, muitos hoje em dia, eu não estou julgando, eu estou falando a verdade. Chega com uma pregação ofensiva, entra dentro de uma casa das pessoas, já dele falar de Jesus Cristo, do amor de Cristo, da salvação, do arrependimento, do batismo, do sofrimento, da crucificação, da ressurreição de Cristo, da ressurreição, que a ressurreição fala do juízo, das coisas que estão por vir. Ele vai lá e começa a atacar. Por exemplo, vocês estão vendo que essas prateleiras aqui atrás, eles estão com as imagens, ele já começa logo a atacar a religião. Ó, se tu não crê, tu vai pro inferno, é isso, papapá. Isso Deus não deixou para nós falar e nem anunciar. Ele deixou para nós anunciar o evangelho da salvação da alma. Se a pessoa que está ouvindo creu no evangelho, creu se aquilo que eu estou anunciando é verdadeiro, irmão, você tem que entender que a idolatria não é aquilo que você vê. Idolatria é aquilo que você cobiça, possui ou tem para si como Deus e guarda dentro do seu coração. Porque o apóstolo Paulo ele disse que um ídolo nada é. Para quem não acredita naquilo, nada é. Mas para quem acredita, ele tem uma fé naquilo. Se eu sei que aquilo ali, diante de Deus, ele não faz sinal, não faz prodígio, não tem poder algum, por que eu vou perder tempo criticando aquilo? Não. Eu tenho que explicar a salvação para o dono daquele objeto. Para o dono daquela imagem, eu tenho que explicar a salvação para ele. Se ele creu, Deus vai trabalhar no coração dele, vai fazer ele entender o evangelho, que o evangelho não precisa disso, não. Que o evangelho é o firme, a salvação é a fé em Deus, e a fé é o fundamento, é o firme fundamento das coisas que a gente não pode ver. E aquela pessoa vai se converter, se assim for a vontade de Deus, porque ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, e vai largar tudo isso. O evangelho, quem disser que se converte e pegou os pensamentos daqui de dentro, no outro dia não está pensando mais nada, não sente mais o desejo no coração de fazer mais nada, ele está mentindo, ele é mentiroso. O evangelho é a convenção. Convenção simboliza qual é uma tradução de convenção? Converter. O que é que simboliza converter? Mudar, processamento. Por exemplo, eu estou baixando uma música em MP3, mas eu quero convertê-la no aplicativo para MP4. O que foi que eu fiz? Foi uma mudança, uma transformação. Então a convenção, você tem que entender que ela não vem uma transformação como nós vamos receber um corpo glorificado. Não. A convenção, ela entra no coração do homem. E do coração ela vai trabalhando, Suponhamos que eu gostava de beber, mas eu me converti a Cristo. Me vai bater o desejo de beber? É claro que vai. Mas quando aquele desejo de beber vier, e eu tiver com a convenção dentro do meu coração, a verdadeira convenção, o Espírito Santo de Deus está no meu coração e vai falar, não pode. Aí vai ser uma luta entre espírito e carne. Se eu tiver, o meu espírito tiver falado, a minha convenção tiver falado mais alto, o espírito tiver mais forte, eu tiver em vigilância, eu não vou cair naquela tentação. Mas se eu não tiver, infelizmente, eu vou ceder. E por isso que eu li aqui sobre a pregação de Lázaro. Ele falou assim, mulher, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo estando morto, viverá. E aquele que crê em mim, estando vivo, nunca verá morte. Cristo nisso, ele foi lá e ressuscitou Lázaro. Então o evangelho é isso, irmãos. Povo que está assistindo. Tem um Cristo, bendito seja o Criador, que há 2000 anos atrás veio ao mundo
Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse Cristo, ele veio para te salvar, para me salvar, para salvar todo mundo. Ele não veio para excluir as pessoas. Ah, mas por que tem muita crente que diz que a terça parte vai ser condenada? Não é os crentes que diz, é a Escritura que diz, porque nem todo mundo acredita. Não é só no Evangelho, tem muita gente incrédula em várias coisas. E isso é o que atrapalha muitas vezes a nós mesmos. Então, continuando, esse Cristo, ele veio trazendo salvação para todo aquele que nele crê, sem fazer exceção de pessoas. Mas a palavra diz que quando a gente ouvir a voz de Deus, não endureceu o nosso coração. Não endureceu o vosso coração, porque Deus, ele quer trabalhar dentro do nosso coração. Então esse Cristo que subiu ao céu, ele foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, foi visto por muitos, passou 40 dias com o discípulo pisando na terra, ele subiu ao céu, está à direita de Deus agora, nesse momento, diante do trono, intercedendo por nós, intercedendo por ti, guardando a tua família, guardando a tua casa, guardando teus filhos, guardando o enfermo, dando a vida para muitos agora, livrando muita gente de acidentes. Mas ele quer dar salvação da alma. A pregação do Evangelho do Reino é a salvação da alma. Porque todos nós, crente, descrente, branco, preto, amarelo, pardo, um dia temos que voltar para a pó da terra. E o Evangelho de Deus também é esse, que nesse dia vai ter um grande dia que Deus voltará num trono e todas as nações, todos os povos, raça, língua e tribos vão se encontrar diante dele, vai ser aberto o livro, cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Mas eu, como cristão, não tenho direito, a Escritura não tem lugar nenhum que dá brecha para nós julgar ao mundo. Não. Nós devemos anunciar a mensagem da salvação. Nós temos que anunciar a mensagem da salvação. E é isso, irmãos, que a mensagem de hoje, a ressurreição de Cristo. Vai haver duas ressurreições. Uma de justo e outra de ímpios. O que é justo? Aqueles que são justificados por Cristo. Porque ninguém se justifica pelas obras. Se eu disser que não cometo pecado, eu estou fazendo de Deus um mentiroso. Cometemos. Todo comete pecado. Mas somos justificados por Cristo, que é o nosso intercessor. Ele intercede, ele faz o intercessor. Só há um intercessor entre Deus e os homens. Cristo Jesus. Ele intercede por ti, por nós, por todos os homens ele intercede. Então o evangelho da salvação é este. Que ele seja pregado em todo mundo e todos os homens venham o arrependimento. Muita gente que lança as pessoas no inferno antes da hora. Essa pregação não é evangelho. Evangelho sem amor não é evangelho. Evangelho com doutrina e sem amor não é evangelho. Tem que ter amor, doutrina e justiça. Mais do que a justiça. Agora é minha? Não. A justiça é essa. Que quando o evangelho é anunciado, não há mais inocente. O amor é esse, que Deus quer te salvar. E a doutrina é essa, que você se firme na verdade que é Cristo e obedeça o seu evangelho como ele pede, como ele manda. Há muitos pregadores pregando aí hoje em dia, irmãos. Pessoal, o povo está assistindo. Vem que Deus vai tirar a tua doença. Vem que Deus vai te dar uma casa. Deus vem que tu vai ser abençoado. Pega um copo com água. Agora, pega um copo com água. Não. Se a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não se vê, se você entrar no seu quarto, assim como o Senhor ensinou, fechar a porta e orando, teu pai que vem em secreto, se você pedir sem dúvida, ele vai te dar a recompensa. Esse que pede copo com água, pede o WhatsApp, manda lá em cima na tela um Pix, lá meu Pix. Não fazendo crítica, mas falando a verdade, ele não está pregando o evangelho do reino de Deus. Porque o evangelho do reino de Deus é pregar sobre a salvação da alma. Peter Veiliard está assistindo.
Se eu tivesse citado seu nome errado, me perdoe, mas Deus abençoe. Antônio Souza está assistindo. Deus abençoe. Então é isso, irmãos. Cristo veio ao mundo para salvar o que está se perdendo. Ontem eu fiz uma live a respeito do dízimo. E hoje eu acordei e senti de fazer essa live a respeito da salvação. Porque há se levantado muitos falsos mestres, muitos falsos profetas. A palavra diz que nos últimos tempos o fazer comércio do povo de Deus está acontecendo, é uma coisa lamentável. Muita arrogância. Sim, volta no exemplo. Eu vi um vídeo essa semana, um rapaz apanhando na cidade de São Paulo, em praça pública. E tem muitas... Perdão, porque alguém me ligou aqui no meio da live. E há muitos comentários sobre aquele vídeo. Oxe, estou apanhando por causa do evangelho. Não. Eu analisei o vídeo, irmãos. Aquele homem estava mandando pessoas para o inferno. Ele estava gritando em voz alta, em praça pública. Imagine, pessoal, numa cidade de São Paulo, que tem milhares e milhares de pessoas caminhando na praça pública. Muitos vindo fadigados do serviço, muitos vindo estressados, muitos vindo sobrecarregados, outros com a mente atribulada, outros drogados, outros bêbados, outros estressantes, enfim, tudo enquanto na mente. Oprimido de algo. Ele quer ouvir uma coisa, algo de consolo. Ele quer ouvir uma coisa. Aí você se encontra com uma pessoa dizendo: se você vai para o inferno, se você vai para o inferno hoje, você já está condenado. Papapá. Qualquer um se estressa. Qualquer um perde o controle. Eu estou defendendo quem agrediu o irmão que estava pregando de maneira nenhuma. Eu só acredito que o evangelho de Deus tem que ser pregado da maneira de essência e ordem. Não deve ser pregado de qualquer forma. Quando eu digo o evangelho de Cristo, olha, presta atenção, o evangelho de Cristo tem que ser pregado em tempo e fora de tempo. Mas não para quem não quer ouvir. O próprio Senhor Jesus Cristo deixou isso bem claro. Se você entrar numa cidade, você chegando numa casa e as pessoas lhe receber, abençoe ele, deixar abençoar naquela casa. Mas se não receber, se retire. Como é que eu vou pregar numa praça que tem milhões e milhões de pessoas? Se tem 5 pessoas parou para me ouvir, eu vou explicar para aquelas 5 pessoas a respeito do reino de Deus, da salvação, daquilo que eu acreditei, o que foi que Deus fez na minha vida, o que foi, o dono de Deus me tirou. Mas se eu estou gritando em praça pública, vai todos para o inferno, quem não crer em Jesus Cristo vai para o inferno, vai ser condenado, vai para o lago de fogo. Meu Deus do céu. Ali tem gente naquela rua que acredita que tem todo tipo de religião nas pessoas. Tem alguns crentes que vai passar ali que vão ficar do lado dele, mas isso é óbvio. Mas tem gente que várias religiões do mundo. Agora, ver o que foi que o apóstolo Paulo fez em Atenas é muito diferente. Então, irmãos, a gente tem que pedir a Deus sabedoria para entrar e sair do meio do povo. Tanto do povo de Deus como do povo que ainda não segue a Deus. Porque se você não souber entrar e não saber sair, você apanha, você morre, você é martirizado. Então, nós temos que pedir a Deus entendimento para anunciar o evangelho. O evangelho do reino. Não é o evangelho da prosperidade. Não é o evangelho da cura. Não. Se você tem Cristo, você tem a ressurreição. Se você já está em Cristo, você aceitou Ele como seu único Salvador e crê nele de todo o coração, peça para Ele, se você está lhe faltando saúde, peça para Ele, você e Ele no seu quarto, entre e faça uma oração que Ele lhe dará saúde. Glória a Deus. Se está passando uma necessidade material, peça a Ele com toda crença, com toda fé, que Ele lhe dará. Vou pegar aqui o carregador, que o telefone está descarregando, só um momento.
Eu tinha um notebook, só que... Pronto. Eu tinha um notebook, só que eu tive que vender. Pronto, continuando. Se você está passando pelo momento de dificuldade, e você é uma pessoa que está em Cristo, que creu no Evangelho, entre no teu quarto, fecha a porta e orando a Deus em secreto, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele te dará recompensa. Se a necessidade é falta de alimento, creia de todo o coração que Deus lhe dará. Se é uma enfermidade na tua família, na tua família, do teu filho, do teu pai, da tua mãe, importante, ore a Deus. Não ore só por quem é crente, não, ore por todo mundo, porque nós devemos fazer oração por todos os homens. Ore pelo teu próximo, ore pelo teu vizinho, ore pelo todo mundo. Apresente todos na mão de Deus. Mas a teologia da prosperidade, isso não é evangelho. Vem aqui pra cá, hoje é dia de benção, não. Sua benção está em Cristo. Tudo está em Cristo, o teu repouso, o teu descanso, a tua vida, o teu fôlego de vida, a tua salvação, a tua redenção, a tua coroa, a tua paz. Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu vou descarregar as tuas cargas. Não é querendo dizer que nós que cremos em Cristo levamos uma vida cegada de paz, de ânimo. Não, que nós temos tribulações. Ele disse: no mundo vos tereis aflições, porque eu também tive. O empregado não é mais importante do que o seu senhor. Então ele exertou tudo isso. Então, infelizmente, estão pregando o evangelho de uma maneira errada. O pessoal não quer saber como é que as pessoas estão acreditando. Se estão acreditando de coração, eles querem saber de templo cheio, de pix, dinheiro no bolso. Eles não estão se importando com a salvação da alma. E espero que essa mensagem tenha entrado no coração de muitos que vão ver, que estão vendo esse vídeo. Que essa mensagem não é minha, é a palavra de Deus com a exortação de Deus. Muitos fazem live, vídeo por aparecer, para se amostrar, para ganhar fãs, não. O Facebook, uma plataforma muito gigantesca, milhões de pessoas ouvindo, faço essa live no intento que muitos venham ouvir essa palavra e venham crer nela. Mas não porque eu quero ser famoso, não porque eu quero pedir pix, não porque eu estou chamando particular no WhatsApp que eu vou orar por você, não. Cristo é o que te dá cura. Cristo é o bom pastor. Cristo é a vida, é a ressurreição. E hoje Ele pode fazer uma transformação na vida de muitos, de quem crê no nome dEle. Outra questão também, tem gente que diz: se você não for ser crente, você não vai abençoado. Não, Deus abençoa tanto o crente como o descrente. Assim como o sol e a chuva caem para o sol é para o mal e para o bom, a chuva a benção também é. A chuva é para o bom e para o justo e para o injusto, a benção também é. Mas só tem um porém. Será que o céu é para todo mundo? Não. Agora é diferente. Então, que Deus abençoe a todos que ouviram. E a próxima live que eu for fazer, eu vou fazer sobre o batismo. A emersão, a forma da emersão do batismo. Dentro da Escritura Sagrada. Então, que Deus abençoe. Que a paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, fique no coração de todos. E que Deus abençoe o dia de cada um. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus.